gente. Aí, professor, agora deu certo. Aí, agora vocês vão ser monitorados pelas câmeras. Compartilhar a beleza de vocês com os outros. Bom, será que agora a gente consegue? Deixa eu perguntar para vocês, está aparecendo os slides já? Tá. Sim. Tá, pessoal. Então, vamos só continuar recapitular bem rapidinho, né? Porque já perdemos mais um tempão, eu não sei o que eu faço. Tá, pessoal, então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, né, ela recebe a influência da arte grega e da etrusca, né? E ela tem algumas características, né? Não só na arquitetura, mas aqui como a gente começou a falar sobre a arquitetura, né? E depois a gente vai ver sobre a pintura e sobre a escultura. Dentro da arquitetura, ela busca o útil e imediato, como eu disse para vocês, é uma influência da arte etrusca, né? Porque ela busca essa realidade, essa praticidade, né? A grandeza material. Quando a gente olha as obras de arte romana, assim como as gregas, a gente percebe essa questão muito claramente, né? Assim, a grandiosidade das obras que eles procuravam fazer, tá? E dentro dessas obras todas, eles vão ter o urbanismo, as vias de comunicação, os anfiteatros, teatros, os termas, os aquedutos, né? Que são os principais representantes da arquitetura romana, tá? Inclusive, a gente já havia falado sobre alguns desses, do que foi produzido pelos romanos na parte da arquitetura, tá? Falamos para que servia, né, essas obras arquitetônicas romanas, né? Como no caso, para a religião, né, os templos, para que eles eram usados, além da religião, para o comércio, em alguns casos, como a gente já havia visto, né? Dentre esses templos religiosos, nós falamos sobre o Panteão, né, que é um dos principais templos religiosos da arquitetura romana, não que seja o principal, mas um dos principais, né? Tá aí o Panteão, como a gente já havia falado sobre ele. O comércio e o civismo, que era feito nas basílicas, né, onde eles reuniam para fazer as práticas comerciais, mas também lá dentro das basílicas, que a gente vai ver que a principal delas é a Basílica de Júlia, e dentro dessas basílicas também era feito os atos judiciários, os julgamentos, os tribunais, quando tinha algum julgamento, também era feito dentro dessas basílicas, que são figuras arquitetônicas. Tá aí a Basílica de Júlia, que a gente já havia falado sobre ela, já passamos por aqui, né? A higiene, né, onde eram os termas, né, onde eles se juntavam, é como se fossem os clubes nossos hoje em dia, eu penso, né, quando a gente fala sobre os termas, e a gente falou sobre o terma de Caracalla, lembra um pouco dos clubes que a gente tem hoje em dia, né, que eram onde os homens se encontravam, iam tomar banho, conversar, fazer suas reuniões sociais, fazer uma social, como a gente fala hoje, né. Os divertimentos, a gente falou sobre o circo, né, falamos sobre os teatros, sobre os anfiteatros, né? Falamos sobre a acústica dos anfiteatros romanos, né? Também como ela aproveitou parte da acústica dos teatros e dos anfiteatros gregos, né? Falamos, inclusive, eu lembro de falar com vocês exatamente sobre isso,
sobre essa questão da acústica que eles conseguiam fazer, tá? Que eles conseguiam captar qualquer lugar que você estivesse, no teatro ou no anfiteatro, você conseguia escutar o que estava se falando lá no palco. A gente falou sobre isso nas aulas anteriores, tá? Anfiteatro, pessoal, eu não me lembro de ter falado com vocês sobre isso. Depois que eu dei a aula que eu lembrei. Quando a gente falou sobre os anfiteatros, eu esqueci de falar para vocês que os anfiteatros, eles recebem esse nome justamente porque eles são cercados de arquibancadas. Durante todo o teatro fica no centro, né? O palco fica no centro, e ele é todo cercado por arquibancadas. Por isso que ele recebe o nome de anfiteatro, tá? Depois que terminou a aula, eu falei, gente, eu não falei com ele sobre isso. Então, ele tem a característica, é onde vai acontecer as peças teatrais, as lutas e tudo aquilo, mas dentro desses teatros, desses anfiteatros, a gente precisa saber que eles são construídos, geralmente eles escolhiam o sopé de uma montanha, tá? E faziam o palco no meio e em volta todas as arquibancadas. Talvez seja essa a característica que faça com que em qualquer lugar que você estivesse, você conseguisse ouvir claramente, ter essa sonoplastia bem característica, que em qualquer lugar que você estivesse, você conseguia ouvir o que estava sendo falado lá no palco do anfiteatro ou do teatro, tá? De repente, por eles serem construídos no sopé de uma montanha, aproveitando o desnível das montanhas para fazer, de repente, por isso dava essa acústica tão boa que desse para ouvir de qualquer lugar que você estivesse, tá? Falamos sobre os monumentos decorativos, né? Vamos começar aqui agora. Paramos aqui, ó, tá, pessoal? Paramos lá quando a gente falou sobre os anfiteatros, sobre o Coliseu. Falamos sobre as colunas, né, que a gente falou também, a dórica, a jônica e a coríntia, tá? As características de cada uma delas, a gente passou por lá e falou de cada uma delas. Paramos quando a gente falou nos anfiteatros, tá? E agora, né, a partir de hoje, né, que a gente falou bem rapidinho, a gente depois vai fazer os exercícios juntos e a gente vai falando com mais tempo, mas para a gente não perder muito tempo, lembra que eu disse para vocês que que a arquitetura romana, ela aproveitou muito da arquitetura dos etruscos, né? E dentro dessa arquitetura, e a gente já viu isso lá quando a gente falou sobre os anfiteatros e sobre as colunas, os arcos, né? A gente sabe que eles aproveitaram muito dos arcos. E dentro desses monumentos, né, arquitetônicos, nós temos um muito importante, que são os arcos dos triunfos, tá? Aqui eu trouxe um só, mas na verdade não é só um, tá? Esse eu trouxe um modelo do arco de Tito, mas são vários arcos que foram feitos, e eles eram feitos para comemorar as vitórias, tá? De guerras. A gente sabe que os romanos foram grandes vitoriosos em muitas conquistas, né? E eles criaram o hábito de toda vez que eles tinham uma vitória durante um reinado, ele criava um arco do triunfo, tá? Ou seja, o arco que contava a história daquela guerra, da vitória daquele rei sobre outros reis, outras civilizações, tá? O arco do triunfo. Ok? Alguém lê para mim, por favor? Por gentileza. Arco de triunfo. Pórtico monumental feito em homenagem aos imperadores e generais vitoriosos. O mais famoso deles é o Arco de Tito, todo em mármore, construído no Fórum Romano para comemorar a tomada de Jerusalém. Tá. Como eu disse para vocês, cada arco ele conta uma história, tá? Na decoração, por que ele foi feito, ele conta a história de uma vitória, tá? De um dos reis. Esse foi feito ao Arco de Tito e marca a vitória quando eles tomaram a cidade de Jerusalém, tá? Então, esse é um dos principais, que é o Arco de Tito, e ele conta essa história da tomada de Jerusalém pelo rei Tito, tá? Pelo imperador Tito. Certo, vamos continuar. Tá, aqui agora vai falar com o que está esculpido nele, tá? Lembra que eu falei que tinha toda uma história esculpida nesses arcos?
Então, aqui vai falar um pouquinho sobre isso. O que tem nessa decoração? Alguma coisa dessa decoração, porque não vai contar só essa aí, vai ter várias outras histórias contadas, mas eu escolhi uma para falar para vocês o que tem lá, tá? Uma que eu achei importante porque fala sobre o menorá, né, que é o candelabro dos judeus. Outra pessoa lê para mim, por favor. Pedro, pode ser você, Pedro Lopes? Por favor. Vê-se esculpido no arco a mesa do pão ázimo, as trombetas de prata e a menorá, o candelabro de 7 braços, símbolos do judaísmo, inteiramente em marmoré. O arco do Tito é mais celebre de Roma, situa-se no Fórum Romano e foi construído em 81 d.C., medindo 15,4 metros de altura, 13,5 metros de largura e 4,75 de profundidade. Tá, pessoal. Quem é religioso e conhece um pouco da Bíblia sabe que aqui conta alguma coisa que tem lá na Bíblia, né? Já sabe disso. E olha que ele foi construído antes, né? Bem antes de Jesus vir, mas está alguma coisa representada lá no Velho Testamento, tá? E fala um pouquinho sobre as trombetas, sobre a mesa do pão ázimo, né? Conta lá também, fala sobre o símbolo do judaísmo, que é o menorá, né? O candelabro de 7 braços. Então, a gente percebe a influência romana que tem lá na Bíblia cristã, né? No cristianismo. E a gente sabe que futuramente a civilização romana vai ser o berço do cristianismo, né? Então, lá no Arco de Tito, que foi feito em 81, né, foi depois de Cristo, conta lá alguma coisa que está na Bíblia, né, que está na Bíblia cristã. Tá? Aqui a gente já percebe que já foi durante o tempo onde o cristianismo já tomou conta de Roma, e foi construído o Arco de Tito. Mas na vitória de Tito foi antes do cristianismo, e a gente sabe disso, tá? A gente vê isso lá em história, certo? Tá, e o que está escrito lá? O que eles escreveram lá no Arco do Tito? O Senado e o povo romano dedicam ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Eles construíram o arco lá em 81 d.C., em homenagem ao filho do divino Vespasiano, que também foi um imperador romano, tá? Um dos grandes imperadores romanos. Tá, continuamos com a arquitetura. A coluna triunfal. A coluna triunfal ela tem praticamente o mesmo propósito que os arcos triunfais, tá? No caso da coluna triunfal, ela aqui ao redor dela, né, como se fosse uma história em quadrinhos, antecipando as histórias em quadrinhos, conta a vitória de um rei, tá? Sobre uma civilização. Até, depois na outra imagem tem bem pequenininha. Então, a coluna triunfal, ela tem essa do Trajano, ela conta a vitória do Trajano em uma luta, em uma guerra que ele travou, tá? Através de histórias, como se fosse uma história em quadrinhos, cheia de desenhos, cheia de altos relevos, contando toda essa luta do Trajano, tá? Então, o que acontece com ela? É a mais famosa, né, a coluna de Trajano, com seu característico friso em espiral, ou seja, ela é toda feita em espiral, aqui, feita, desenhada, esculpida em espiral, né? Ela possui a narrativa histórica dos feitos do imperador, em baixos relevos no fuste. Ou seja, aqui, né, ao redor dela, tem contando toda a história dela. Foi erguida por ordem do Senado para comemorar a vitória de Trajano sobre os dácios e os partos, que hoje é a Romênia e a Hungria. E da outra imagem está mais clara, está mais fácil de vocês verem. Então, eles contam como, em alto relevo toda a luta do Trajano contra esse povo, tá? Essa coluna de Trajano. Tá aí a história, conta historicamente toda a luta dele, toda a guerra, a batalha que ele travou com os darços. Ok? Agora, por último, né, para a gente encerrar sobre a arquitetura, que canseira que a arquitetura, né, a morada, né, ou seja, as moradias.
as casas, elas serviram também para construir. E essas construções eram feitas ao redor de um pátio, que era chamado de átrio. Então, fazia-se um pátio, né, ao redor de toda a casa e construía a casa lá, as moradias dos romanos que tivesse posse, né? Porque a gente sabe que as outras casas eram construídas de forma muito mais simples, sem tantos detalhes, né? Muitas vezes só de terra e água mesmo, sem todas essas pompas e circunstâncias aí dessa imagem. Tá, pessoal, sobre a arquitetura, né? A arquitetura é mais complicada porque ela tem muitos representantes, né? Tem anfiteatro, termas, aqueduto. Falar em aqueduto, eu falei com vocês, aquedutos, nas aulas anteriores. Vocês se lembram o que são os aquedutos, pessoal? E é muito cobrado de vocês essa questão do aqueduto. Vocês lembram o que é? Os aquedutos eram as construções romanas para transportar água, tá? Ou seja, construía-se num nível elevado da cidade para que desse para jogar essa água para as cidades, tá? Para levar para os termas, para usar nas cidades, construía-se os aquedutos, tá? Então, eram como se fossem canais de água, para levar as águas para Roma, tá? É importante vocês lembrarem disso. Então, a arquitetura é um pouquinho mais extensa, mais difícil da gente falar, tem muita coisa para vocês lembrarem, mas quando a gente vai falar sobre a pintura e sobre a escultura é mais tranquilo, tá, gente? Da arte romana, o mais complicado é a arquitetura. A escultura e a pintura é tranquilo, vocês vão tirar de letra. Tá, pessoal? Sobre as pinturas romanas, né? Eu vou fazer um apanhado geral antes, depois a gente lê os slides e a gente fala sobre ele. Os romanos, eles vão, como a gente já sabe, eles vão aproveitar muito do que foi feito pelos gregos lá, e o que eles vão fazer? Vão usar com muita frequência. Eles usam com muita frequência os afrescos. Vocês ouviram falar nos afrescos? Sabem de que se trata? No que vocês estudaram da arte anterior, vocês estudaram alguma coisa sobre afrescos? Como que eles eram feitos? Como que são usados os afrescos? Lembra, pessoal? Como que era o quê? O que são os afrescos? Vocês estudaram alguma coisa já sobre afrescos nas pinturas? Dos que vocês estudaram antes em arte, vocês falaram alguma coisa? Lembram o que são os afrescos? Já ouviram falar nesse tipo de pintura? Professora, sinceramente, no semestre passado eu não entendi quase nada, porque a gente ainda não estava tendo aula, né? Aí era só pesquisa. Tá. Gente, eu esqueço desse detalhe, que no semestre passado não estava tendo as aulas online, né? Estava mais era fazendo atividade. Desculpa, gente. Tá, mas então deixa eu explicar para vocês. Afrescos, e a gente vai estudar isso agora, né, em quase todas as próximas tipos de arte que a gente vai estudar. Os afrescos é uma técnica onde o que o pintor faz? Ele passa uma camada de argamassa, tá? E antes dessa argamassa secar, ele faz a pintura, tá? E os romanos usavam muito esse tipo de pintura, tá? Eles usavam demais os afrescos, construíam vários murais, né? Porque não era todo mundo que fazia isso, não era todo mundo que tinha condições de pintar, né, a casa toda, então eles usavam muito essa técnica. Contratava o pintor para ele fazer um afresco na sua casa. Aí eu pensei, fazer um afresco, professor? O afresco é essa técnica. O pintor ia, passava uma camada de argamassa, né, na parede, e depois que ele passava a camada, antes dessa camada de argamassa secar, ele tinha que fazer a pintura, de forma que, quando a camada de argamassa secava, a pintura já estava lá. Tá? Secava a pintura e a camada de argamassa. E era prática comum em Roma eles fazerem murais, né? Fazia várias pinturas, como passava a camada, né, na casa, fazia um mural, passava em outra parede, fazia outro mural, isso era comum. Então, dentro de Roma, nós vamos ter muito comum as pinturas afrescas, né, os afrescos que eram feitos na maioria das casas romanas que tinham condições, né, que a gente sabe que
não é todo mundo que vai ter acesso a isso, mas na casa dos cidadãos romanos, né, dos eupátridas, né, dos grandes poderosos. Então, usava-se muito esse tipo de pintura, os afrescos e também os mosaicos, tá? Então, dentro das pinturas romanas, e a gente vai estudar, né, cada um deles agora, nós tínhamos esses dois tipos de pinturas, os afrescos e os mosaicos, tá? Ambos muito conhecidos. Professora, mas como que a gente sabe tudo isso? A gente sabe, pessoal, que o que a gente tem, né, da pintura grega, da escultura grega, é muito pouco, né? A gente tem muito pouca informação sobre isso, porque tudo foi se perdendo, né, com o tempo, foi deteriorando, foi acabando. Sobre as pinturas romanas, né, os afrescos, os mosaicos romanos, o que a gente tem, né, que foi ruim na época, mas para nós serviu para que hoje a gente conheça alguma coisa, é o que ficou soterrado sobre Pompeia e Herculano. Vocês já ouviram falar em Pompeia e Herculano? As duas cidades romanas que foram soterradas pelo vulcão Vesúvio. Vocês ouviram falar isso na história? Não? O que a gente... existem, por quê? Porque com o tempo tudo isso vai acabando mesmo, porque é muito fácil de deteriorar. Mas graças ao vulcão Vesúvio, né, foram soterradas duas cidades, que é a cidade de Herculano e Pompeia, e o que a gente tem da pintura, da escultura romana, que ficou com mais detalhes para que a gente possa estudar hoje em dia, é o que ficou soterrado sobre as lavas, sobre as cinzas do vulcão, tá? Então, o que a gente tem para estudar é o que ficou lá, senão a gente também não teria muita coisa para estudar sobre ele, porque a pintura, ela deteriora com muita facilidade, ao contrário das esculturas, ao contrário das arquiteturas, que ficou alguns detalhes em outros lugares. Mas a questão da pintura, o que a gente tem para estudar sobre ela, é o que ficou lá soterrado, tá? Graças a isso ficou protegido, né? E depois os arqueólogos conseguiram acessar esses materiais para que a gente conheça um pouco das técnicas, para que a gente entenda como que, professora, mas fez a pintura, né? Mas se fez a pintura lá na argamassa, fez o afresco, essa pintura vai ficar com uma cor muito sem brilho, né? E aí o que eles usavam para dar esse brilho? Cera. Eles que faziam ceras e passavam para dar o brilho, para dar a tonalidade um pouco mais, como que eu vou dizer, mais destacada nessas obras de arte. E o que a gente consegue saber disso hoje é graças à proteção que houve do vulcão Vesúvio, tá? Do que sobrou dessas duas cidades que estavam soterradas. Tá, pessoal, vou compartilhar com vocês novamente a tela, para a gente voltar lá. Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, pode falar, tá? Não se acanhe, porque senão a pessoa empolga e ela vai falando mais que o homem da cobra, e aí vocês já viram, né? Tá, pessoal, então sobre os afrescos, vocês conseguiram entender o que eram os afrescos? Sim. Sim? Tá, então vamos ver como que esses afrescos eram feitos, quais que eram as características desses afrescos lá, tá? Estela, lê para mim, por favor. Agora, pintura. Os artistas romanos trabalharam uma grande variedade de temas, como acontecimentos históricos cotidianos, lendas, conquistas militares, efígies e natureza morta. As pinturas romanas eram realizadas em murais afrescos e possuíam tridimensionalidade. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e até seivas de árvores. Além dos afrescos, encontramos mosaicos romanos por todas as partes do Império. Eles variam de modelos contemplativos, de tocelas, peça de mosaico brancas e negras, até as composições figurativas de várias cores. Ok, pessoal. Então, já que vocês já sabem, né, o que são os mosaicos, né, porque os mosaicos a gente sabe que é aquelas
E as montagens que eles fazem, né, com vidro, com... hoje em dia faz com várias outras coisas, mas naquela época era mais com pedaços mesmo de cerâmica, né, que fazia desses mosaicos. Sobre os afrescos também a gente já falou, né? Aqui a gente vai ver mais o que eles reproduziam, né? O que eles conseguiam fazer com essas, dentro da pintura, dentro dos mosaicos, dentro dos afrescos, né? Então, eles representavam os acontecimentos históricos e cotidianos, né? As lendas, as conquistas militares, assim como lá nas colunas, no Arco do Triunfo e na coluna de Trajano, eles representavam também as conquistas militares, as efígies e a natureza morta, né? E o que eles usavam para fazer isso? Usava os metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, tá? O pó de madeira e até as seivas das árvores. O que eles conseguiam produzir para fazer a pintura, eles faziam, usando tanto lá no mosaico quanto nos afrescos, tá? E o que mais que a gente precisa falar? Sobre as tecelas, eu coloquei porque eu sabia que era uma palavra que vocês não conheciam, e chegasse aqui vocês não iam perceber. Então, são pedaços de peças, são cubos que eram usados para fazer os mosaicos, tá? E podia ser pedras brancas ou pedras negras, tá? Então, dentro da pintura, nós temos o mosaico e os afrescos. E o que era pintados? Os acontecimentos históricos e os cotidianos, as lendas, as conquistas militares, a natureza morta, as efígies, tá? E o que era usado? Isso tudo é questão que pode cair na atividade, tá, pessoal? O que era utilizado? Os metais em pó, os vidros pulverizados, as substâncias extraídas de moluscos, o pó de madeira e até as seivas, tá? Então, a gente para por aqui, porque já são 11h14, perdi um bom tempo da aula, vou parar de compartilhar, vou colocar lá agora a frequência para vocês, tá? Pessoal, quem não está com a câmera ligada, por gentileza, se for possível, tiver a câmera, ligue a câmera. Um de vocês, ou dois de vocês, ou quantos quiser, por gentileza, tira uma foto e me manda no privado, por favor. A professora Roberta pediu para postar lá no link. Quem for possível aí, manda lá para mim a foto, por gentileza, tá bom? E, se possível, quem está de uniforme, quem está de arrumadinha aí, abre a câmera aí para nós, por favor. E aí, quem tem um celular com câmera boa aí, tira a foto para mim, por gentileza, e me manda. E aí, depois que fizer isso, vocês podem assinar a frequência e podem sair, tá bom? A frequência já está no chat. E eu posto também lá no grupo de vocês daqui a pouco, no WhatsApp, tá bom? No mais, muito obrigado, senhores, pela presença, tá? E até a semana que vem. Semana que vem eu já posto uma atividadezinha para nós lá de arte também, tá, pessoal? A gente termina e já põe atividade, ok? E filosofia, a gente ainda tem muita coisa para falar para começar a fazer atividade. Certo? Obrigada a vocês pela presença e até a semana que vem. Beijo. Fiquem com Deus. E se cuidem. Não saiam de casa, gente, pelo amor de Deus, porque esse temporada tá daquele jeito.